Pela liderança da minoria, vou usar o tempo, presidente. Pois não, deputado Zé Guimarães. Vamos lá, gente. Estou aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, se nós estivéssemos vivendo uma conjuntura de normalidade, poderíamos fazer o debate de mérito sobre a autonomia ou não do Banco Central. E eu começo com isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, aqueles que estão nos ouvindo no Brasil afora, é que o Brasil enfrenta uma crise de grandes proporções e, de repente, o governo, na primeira sessão, com essa ligeireza ímpar, impõe à sua base aqui no Congresso Nacional a votação do PLP 19. Essa mesma ligeireza com que o governo quer votar esse projeto deveria ser a ligeireza que o governo deveria agir no enfrentamento da Covid-19. O mundo inteiro se mobiliza para enfrentar a vacina, para vacinar seu povo, e o governo brasileiro não faz praticamente nada, e o que faz é uma migalha que não atende sequer 3% da população brasileira na imunização do país. É o silêncio, é o desdém, é a gripezinha. Portanto, o primeiro aspecto que nós temos que dizer aqui é da inoportunidade política desta casa iniciar o debate sobre a autonomia do Banco Central. Quais deveriam ser as prioridades do governo? As prioridades deste Congresso, desta Câmara, deveria hoje ter iniciado a discussão sobre o auxílio emergencial, que o país todo está atônito, a população brasileira sem saber o que vai acontecer no final do mês. Deveria estar discutindo os projetos prioritários do ponto de vista da vacina. Deveria estar discutindo o orçamento da União, que sequer tem um orçamento em 2021. Não, o governo quer impor a esta casa a votação desse PLP, que não é prioridade coisa nenhuma. Ainda mais votar a sua urgência, uma urgência desnecessária, descabida, de um governo que é tonto, não sabe como fazer a gestão da política econômica brasileira. A autonomia do Banco Central. E eu levanto no mérito dessa proposta duas questões que para mim são fundamentais. A primeira delas, esse PLP retira a autonomia do atual governo e de qualquer outro governo que seja eleito pelo povo brasileiro, porque essa autonomia retira exatamente o poder originário das urnas, porque quando você elege um presidente, não tem poder maior do que o poder originário que sai das urnas numa vitória eleitoral. A diretoria descasada, portanto, descasada, 2 anos para um governo, 2 anos para o outro, esses diretores e esse presidente podem fazer o que bem entender. Como? Um governo é eleito pelo povo, tem seu programa, tem sua política monetária e fiscal. Como é que pode o principal instrumento de política monetária brasileira vai implementar que tipo de política? Vai ficar ao mercê do mercado, do sistema financeiro? É isso que estão dizendo aqui, porque essa autonomia, deputado Cacarião, ela não é boa nem para o atual governo, nem para nenhum outro governo, a não ser para entregar a política fiscal, a política monetária brasileira, à iniciativa, à banca do mercado. É, portanto, um absurdo querer descasar o mandato dos diretores do Banco Central do mandato do presidente da República, porque só o presidente da República, eleito pelo povo, é quem pode determinar os instrumentos de política monetária e fiscal, que é uma questão de governo que os seus agentes e a administração pública terá que implementar. É um erro grave, muito grave. Chega a ser
Algo inacreditável. Como é que o governo quer votar um projeto desse? Aliás, o atual governo é uma questão, alguém disse aqui, não sei se foi o líder do Novo, falou que se a gente é contra o Bolsonaro, que retira o Banco Central. O problema não é esse, o problema é da República e, portanto, nós não podemos apostar na tese de que, porque nós somos contra o governo Bolsonaro, nós queremos agora tirar da autonomia ao Banco Central. Isso não pode, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. O Banco Central, nos Estados Unidos e em qualquer país desenvolvido do mundo, o Banco Central é um instrumento importante de política monetária, faz a gestão da política monetária e fiscal de qualquer governo. E vocês estão dizendo o quê? Volta à autonomia, o Banco Central faz o que quer, tem autonomia para implementar a política monetária e fiscal o que quiser, porque não vai receber orientação de governo. Imaginem, o atual presidente do Banco Central e os seus diretores vão passar mais 2 anos. Vamos analisar aqui em 2022, que é a grande possibilidade de Bolsonaro perder a eleição. E nós estamos defendendo, somos contra esse projeto, não é porque perde ou vai ganhar a eleição. Mas vamos analisar, perde a eleição em 2022, elege um outro governo. O outro governo não pode indicar nem o presidente, nem os diretores do Banco Central, porque eles têm mandato de 4 anos, descasado com o mandato de presidente da República. Só no Brasil mesmo isso pode acontecer, porque em qualquer outra nação do mundo, nações grandes desenvolvidas, os seus bancos centrais são instrumentos importantes de política monetária e, portanto, tem que servir aos interesses do país e não à banca financeira. É entregar isso para a banca financeira, como quer esse PLP. E a outra questão também, senhor presidente, que é muito relevante, a autonomia do Banco Central que está contida nesse PLP vai dificultar em momentos de crise. Como? O governo vai operacionalizar sua política monetária e fiscal. Como vai fazer essa coordenação com o Banco Central autônomo, fazendo o que quer, sem obedecer uma diretriz? Esse projeto, portanto, ele é um projeto maléfico ao interesse do Brasil, ao interesse nacional. Esta casa não deveria, portanto, votar a sua urgência, porque não é urgente coisa nenhuma. Não é necessário, se votarmos a urgência de um projeto de lei, de um PLP desse, que tem a marca da total submissão da política econômica do atual governo à iniciativa privada, à banca financeira. Eu lembro que nos governos Lula e Dilma, quando eu liderava o governo da presidenta Dilma, esse debate existia. E sempre nós conversávamos. O governo tem um programa, tem uma visão, tem que ser implementado, e os instrumentos de implementação desse programa surgido das urnas, vindo das urnas, tem que ser implementado pelas instituições e especialmente por aquela que é fundamental na execução da política monetária e fiscal do governo. Não pode, portanto, um banco central ter autonomia política, administrativa e financeira. O argumento de que haveria interferência política nunca houve, desde os tempos da redemocratização, do governo Sarney, do governo FHC, nesses governos todos, dos governos Lula e Dilma, enfim, nunca houve essa interferência. O que sempre houve foi uma combinação, foi uma estratégia de política monetária e fiscal que o Banco Central, como agente público, precisa seguir, é uma diretriz, não pode seguir o interesse simplesmente do mercado. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que essa urgência, se ela é aprovada, nós deveríamos, pelo menos, senhor presidente, fazer uma discussão mais ampla aqui dentro das comissões, para estabelecer minimamente um rito de debate, mas não votarmos atabalhoadamente só porque o governo é maioria. Eu reconheço, senhor presidente, que no frisson de uma vitória que Vossa Excelência teve como presidente da Casa, foi eleito com 300 votos. Mas calma, vamos com calma. O país é maior do que isso. Nós não podemos se apressar tanto. Vossa Excelência tem um ano todinho
para discutir de que forma Vossas Excelências da base do governo vão agradar o governo ou vão aprovar tudo aquilo que o governo quer. Mas de uma hora para outra, às vésperas de um carnaval, nós não podemos, evidentemente, aceitar a votação de uma urgência descabida, desnecessária e lesiva ao interesse nacional, que é esse PLP de autonomia do Banco Central. Por último, senhor presidente, quero mais uma vez aqui manifestar a nossa solidariedade ao governo do Ceará, que nesse momento, por conta da pandemia, toma medidas duras para impedir a proliferação desta pandemia em Fortaleza, com horário de funcionamento do comércio, com horário de funcionamento dos bares e restaurantes, todo um planejamento para evitar a proliferação da pandemia em Fortaleza e no interior do estado do Ceará. E o que nós estamos vendo é alguns lá gritando em praça, criticando a coragem e aquilo que para o governo do Ceará é fundamental, que é a defesa da vida. Fica aqui, senhor presidente, como deputado cearense, a nossa solidariedade ao governador Camilo Santana, pelas medidas que desde o primeiro momento tem tomado do ponto de vista de salvar vidas, de apoiar a pequena e média empresa, de apoiar, de estabelecer, mesmo quando o governo federal não olhou para nenhum estado, ele estava lá montando UTIs móveis, estava trabalhando para poder dotar o estado dos mecanismos. Deputado Zé Guimarães, para concluir, Vossa Excelência, por favor. Para os instrumentos eficazes de combate à Covid no Ceará, em Fortaleza. Portanto, nós queremos, presidente, externar aqui a nossa solidariedade, as medidas e as ações que o governador Camilo Santana vem adotando no estado do Ceará. Presidente, só pela solidariedade, para constar a orientação. Por favor, deputado Tiago. Presidente, esse é um projeto fundamental e acredito que um momento muito oportuno. Inclusive, quero aqui celebrar esse momento de retomada aos trabalhos dessa casa.